Série E, A Crise Mundial Predita. Parte 18. Imortalidade mediante a obediência. No meio do Éden florescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Tivesse Adão permanecido obediente a Deus, teria continuado a gozar de livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Mas, quando pecou, foi privado de participar da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina, tu és pó e ao pó tornarás, indica completa extinção da vida. A imortalidade, prometida ao homem sob condição de obediência, foi anulada pela transgressão. Adão não poderia transmitir à sua posteridade aquilo que não possuía e não poderia ter esperança alguma para a raça caída, não tivesse Deus, pelo sacrifício do seu Filho, trazido a imortalidade ao seu alcance. Ao passo que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Romanos 5:12, segunda aos Tessalonicenses 1:10. E somente por meio de Cristo se pode obter a imortalidade. Disse Jesus: quem crer no Filho do Homem tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. João 3:36. Todo homem pode chegar à posse desta inestimável bênção, caso satisfaça as condições. Todos os que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, receberão vida eterna. Romanos 2:7. Nenhum pecador imortal. O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente a Eva, no Éden, é certo que não morrereis, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Esta proposição, todavia, fundamentada apenas na autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos da cristandade e é recebida pela maioria da humanidade tão prontamente como o foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18:20, é por eles dada a significação de que a alma que pecar, essa não morrerá, mas viverá eternamente. Não podemos senão nos espantar da estranha cegueira que torna os homens tão crédulos com relação às palavras de Satanás e tão incrédulos para com as palavras de Deus. Houvesse sido permitido ao homem, após a sua queda, ter livre acesso à árvore da vida, e ele teria vivido para sempre, e assim o pecado teria sido imortalizado. Mas querubins e o refulgir de uma espada que se revolvia guardavam o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. E a ninguém da família de Adão foi permitido transpor aquela barreira e participar do fruto doador da vida. Não há, por consequência, nenhum pecador imortal. Certamente não morrereis. Mas, após a queda, Satanás ordenou aos seus anjos que envidassem um esforço especial no sentido de proclamar a crença na imortalidade natural do homem. E, tendo induzido o povo a receber este erro, deveriam levá-lo a concluir que o pecador viveria em eterna miséria. Agora, o príncipe das trevas, operando através dos seus agentes, representa a Deus como um tirano vingativo, ao declarar que ele lança no inferno
todos os que não lhe agradam e faz com que sintam a sua ira e que, enquanto sofrem indescritível angústia e se contorcem nas chamas eternas, o seu Criador olha-as com satisfação. Falseando o caráter de Deus. Quão repugnante a todo o sentimento de amor e misericórdia, e mesmo ao nosso senso de justiça, é a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados com fogo e enxofre num inferno que arde eternamente, que, pelos pecados de uma breve vida terrena, sofrerão tortura enquanto Deus existir. Todavia, esta doutrina tem sido largamente ensinada e encontra-se ainda incorporada em muitos credos da cristandade. Poderão esses tétricos sons ser música ao ouvido do amor infinito? Argumenta-se que a posição de interminável sofrimento aos ímpios mostraria o ódio que Deus tem ao pecado como um mal pernicioso à paz e ordem do universo. Oh, terrível blasfêmia! Como se o ódio de Deus ao pecado seja a razão por que este se perpetua, pois, segundo os ensinos desses teólogos, a tortura continua sem esperança de misericórdia, enlouquece as suas infelizes vítimas e, ao derramarem estas a sua raiva em maldições e blasfêmias, estão para sempre aumentando a sua carga de crime. A glória de Deus não é realçada, perpetuando-se desse modo o pecado, que cresce constantemente através de eras sem fim. O erro oposto. Uma classe numerosa, para a qual a doutrina do tormento eterno é revoltante, lança-se ao erro oposto. Veem que as Escrituras representam a Deus como um ser de amor e compaixão, e não podem crer que Ele destina as suas criaturas às chamas de um inferno que arde eternamente. Mas, como reputam a alma de natureza imortal, não veem outra alternativa, senão concluir por fim que toda a humanidade se salvará. Muitos consideram as ameaças da Bíblia como tendo apenas o propósito de amedrontar os homens para a obediência e não para serem literalmente cumpridas. Assim, o pecador pode viver em prazeres egoístas, menosprezando os preceitos de Deus e ainda esperar ser, finalmente, recebido em seu favor. Tal doutrina, que admite as misericórdias de Deus, mas que ignora a sua justiça, agrada ao coração carnal e encoraja os ímpios na sua iniquidade. Está perto o dia de Cristo vir, eu ouço proclamar. A alva já não tardará, eis que já vem próximo alvorar. Sim, já não pode a alva demorar, sim, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir, o dia entreluzir. Sim, já não pode a alva demorar. Oh, e depois de proclamar por terra, mar e céus, os cegos, coxos convidar ao grande festim de nosso Deus. Sim, já não pode a alva demorar, sim, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir,
melodie ein Prälusier. Sing, Jana,